Colega, você provavelmente viu que a nossa taxa de juros, a Selic, subiu para 15% e você deve estar se perguntando como é que isso impacta diretamente na sua prática clínica. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como isso altera o perfil econômico de gastos do seu paciente, como é que isso pode impactar no tipo de paciente que vai chegar para você, se serão mais planos, se serão mais particulares, que tipo de perfil essas pessoas vão ter e mesmo como é que isso pode impactar no seu faturamento ao longo dos próximos meses. Mas nem tudo são notícias negativas. Eu quero te mostrar quais são as estratégias que você pode utilizar para que você ou não tenha um impacto tão grande dentro da sua prática clínica, ou mesmo que você prospere durante esse período, como já aconteceu em períodos de Dilma, de crises, né? Na pandemia tiveram pessoas também que foram muito bem sucedidas. Obviamente que as notícias são ruins, mas não é porque elas são ruins que você não pode extrair algo de positivo disso. E é isso que eu quero abordar no vídeo de hoje. Então, para a gente começar, eu quero te explicar brevemente, sem economiquez, o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de endividamento do setor público, ou seja, é o quanto o governo brasileiro está disposto a pagar as pessoas que emprestam para ele. E como é que isso impacta para você e para o seu paciente e para os hospitais que você trabalha? Ora, se o governo paga 15%, as pessoas individuais e as empresas vão ter que pagar mais, porque teoricamente o governo é a instituição mais segura que a gente tem dentro de uma nação. E dessa forma, o banco ele vai reavaliar a forma como ele distribui crédito. Ele vai emprestar para as pessoas com taxas maiores, talvez pessoas que tinham um perfil de crédito ali limítrofe, elas não vão emprestar, elas vão ter menor susceptibilidade ao risco. Então, pessoas que antes tinham acesso a crédito mais fácil agora não terão, pessoas que tinham limites de cartão de crédito vão ter limites menores. Isso pode e provavelmente vai acontecer ao longo dos próximos meses. Então, toda vez que os juros ele aumenta, o spread bancário, a taxa que o banco cobra para as pessoas para poder emprestar dinheiro também sobe. E dessa forma, o custo de financiamento, de endividamento, de parcelamento, ele sobe também em consequente, né? E aí, como é que isso vai impactar no seu dia a dia de hospital? Se o seu hospital, a gente pensa Reddor, Mater Dei, as grandes redes de hospital, Apvida, todas elas cresceram às custas de endividamento, não é capital próprio. Eles pegaram capital com o banco para poder fazer o seu crescimento. E quando a taxa de juros ela sobe, esses hospitais eles pagam mais juros. Logo, o seu custo operacional ele sobe também. Dentro desse contexto, a gente percebeu que ao longo dos últimos 12 meses, enquanto a gente teve uma inflação de 5,7%, a gente teve um aumento de custo hospitalar de 12,5%. Então, não foi proporcional. Geralmente, essas coisas elas devem andar um pouco maior, deveria ser ali seus 7,5%, 10% no máximo. Mas 12,5% é muito acima da taxa de inflação. E isso mostra como o impacto do aumento dos juros ele pode esmagar ou mesmo aumentar muito o custo de funcionamento dessas instituições. Se você financiou alguma coisa nos últimos tempos, você provavelmente, se for juros variáveis, né? Porque o ideal é que você tenha juros fixos, mas se foram juros variáveis, você vai observar um aumento dessas parcelas. E torna menos interessante você investir, às vezes, no seu próprio negócio. Porque se você ia comprar um equipamento de ultrassom, eu dei esse exemplo no meu Instagram nessa semana, se você ia comprar um ultrassom de 100 mil reais, antigamente, na época da pandemia, você recebia 200 reais de juros por mês, que era 2% a taxa de juros. Hoje, com 15%, você vai receber ali 1.250 reais por mês, para não fazer nada, só deixar o dinheiro estacionado ali. Então isso te faz, às vezes, reavaliar fazer o investimento. Mas será que é a hora mesmo de eu comprar essa ultrassom? Eu deixo esse dinheiro aí rendendo, quem sabe daqui a 1 ou 2 anos eu compro, as pessoas vão consumir menos provavelmente, vão fazendo menos ultrassom. Então será que é a hora de eu fazer esse investimento ou é a hora de eu pisar um pouco no freio do meu negócio e deixar esse dinheiro estacionado esperando por um momento melhor? Essas dúvidas elas vão e devem aparecer na cabeça de todo empresário, de toda empresária, para que eles tomem as melhores decisões a respeito dos seus negócios. E aí a gente já tem algumas estatísticas. 41,7% dos hospitais e clínicas nos últimos anos, né, no último ano especialmente que é essa pesquisa, não investiram o que tinham previsto inicialmente investir. Seja por uma desconfiança econômica, seja por uma desconfiança política, que também é importante, está preponderante hoje no nosso país. Então isso faz com que as pessoas estejam menos susceptíveis a risco, vai abrir menos vagas de emprego. Às vezes você queria mudar para um hospital, às vezes um hospital ia expandir, ia criar outra unidade, às vezes ele desacelera esse plano, ou às vezes ele retarda o processo de construção desse hospital. Tudo isso pode impactar e deve impactar dentro da macroestrutura onde você está imerso. Às vezes ia lançar um day hospital para você poder operar com custo menor, agora já não vai ter mais. Então tudo isso impacta na estrutura. Mas agora a gente entrando em perfil de consumo, o que é que a gente deve observar também dentro desses pacientes ao longo dos próximos meses? A primeira coisa que a gente vai observar é que, com o aumento dos juros, aquelas pessoas que estão endividadas,
que é a maior parte da população brasileira, provavelmente vão estar menos susceptíveis a gastar. Dentro disso, o que é que a gente vai observar? Uma necessidade maior de flexibilidade de pagamento, então talvez você parcelar um pouco mais, você às vezes reduzir um pouco o custo da tua consulta, pode ser uma necessidade. É importante que você esteja aberto para isso. Eu sei que para falar reduzir valor de consulta para médico é uma coisa super problemática, né? Reduzir valor de cirurgia, a gente sempre quer ir para cima. Hoje existe vários gurus, né, que falam assim, nossa, você tem que ser high ticket e tal. Mas dentro desse contexto econômico mais adverso, pode não ser tão interessante você migrar para aumentos muito grandes de preço. Às vezes você estacionar o seu preço, às vezes você avaliar reduzir esse preço, especialmente se você é cirurgião, se você vende planos de acompanhamento, onde você precisa ter uma maior exposição a pessoas, a consultas, para depois você fazer o plano. Então você não reduz o plano, nem reduz a cirurgia, mas às vezes você reduz o valor da sua consulta propriamente dita. Se você tinha muito paciente de plano de saúde e agora, em decorrência desse fator econômico adverso, eles cancelam o plano de saúde, às vezes você dá um desconto na sua consulta particular para aqueles pacientes que antes eram acompanhados pelo plano. Essa pode ser uma possibilidade para que você não veja uma queda tão grande de receita. Claro que isso precisa ser avaliado por região, existem regiões do Brasil que sofrem mais com aumento de juros, tipicamente Nordeste, Norte, sofrem mais por ter um endividamento da população maior e ter um PIB per capita menor também. Região Sul e Sudeste, que tem uma industrialização maior, né, tem mais plano de saúde sendo dado para essas pessoas, pode não sofrer tanto. Centro-Oeste, que num contexto de aumento, né, de dólar, se beneficia, de certa forma, porque é majoritariamente agro e pecuária, então é uma região, uma macro-região no Brasil, que tem um benefício muito grande com o aumento do dólar, né? Então a gente precisa observar, entender onde você está, como é a sua cidade, como é que funciona essa economia na cidade, porque você pode se beneficiar ou não desse aumento de juros, pode se beneficiar ou não do aumento do dólar, então isso tudo precisa ser observado com cuidado. Essas são, claro, que orientações gerais para que você pense em casa e você entenda se isso se aplica ao seu negócio. A segunda coisa é que esse mercado do perfil comportamental, ele rende sozinho. Então, às vezes eu ia fazer uma cirurgia plástica e hoje eu penso, poxa, se eu deixar esse dinheiro aqui rendendo, será que não é mais interessante eu fazer essa cirurgia no ano que vem? Vai ter rendido 30%. Então é como se eu ganhasse um desconto de 30% se eu postergar uma cirurgia ou se eu postergar uma decisão. Então, por isso que pode ser interessante a gente começar a flexibilizar um pouco mais essas condições de pagamento para que se torne interessante ao paciente utilizar esses mecanismos para poder fazer logo a cirurgia que ele poderia postergar. Existem algumas empresas que parcelam no cartão em mais vezes, existem outras empresas que parcelam no boleto e assumem o risco. Você pode procurar isso se tiver interesse e tem um potencial de ajudar um pouco o seu negócio ao longo dos próximos meses. A terceira coisa, do ponto de vista comportamental, isso é super importante, é que aumento de juros empobrece a população e empobrece o país. Se eu tenho que pagar mais juros para o exterior por eu não ter um bom controle das minhas contas públicas, isso faz com que o Brasil jogue dinheiro para o exterior, dê juros para outras pessoas. E isso não gira a nossa economia. Muito pelo contrário, isso faz uma evasão de capital do Brasil e isso é muito negativo para a gente. Então, gera uma sensação de que as coisas não estão indo bem, que as coisas não estão indo para frente. E isso pode impactar também no perfil comportamental, na susceptibilidade desse teu paciente de tomar risco, de fazer algo que ele entende que não era prioritário naquele momento. Então, dentro de todo esse contexto, onde é que provavelmente estarão as oportunidades? A primeira coisa que eu enxergo como oportunidade é um público que eu chamo de SUS Premium, que são aqueles pacientes que até têm um capital, têm uma boa renda, eles estão ganhando ali entre seus 5, 10 mil reais por mês, mas não tem planos de saúde, porque você ter plano de saúde para uma família inteira, dentro dessa faixa de renda, é um comprometimento bem relevante da sua renda. Então, às vezes, você tem aquele paciente que pode pagar um particular, mas que não tem um plano. Ele vai te pagar 10, 15 mil reais de particular, mas às vezes ele paga 5, 7. Então, talvez faça sentido você atender ou pensar em atender esse público que é grande no Brasil e que é muito mal assistido, porque o médico ou é médico de plano ou ele quer ser um médico high ticket. E essa fatia da população, que é enorme, acaba ficando completamente desassistida dentro dessa briga, né? Ou você vai cobrar muito ou você não cobra quase nada e não ganha nada no plano. Então, pode ser interessante você avaliar essa população e ver se você se enquadra dentro desse perfil e se você quer atender esse perfil. É uma avaliação individual, mas é importante que eu te traga para que você pense. A segunda coisa que a gente deve abordar um pouco mais é na saúde preventiva. Então, se as pessoas estão com medo de gastar, você mostrar para essas pessoas que você prevenir vai impedir gastos futuros, especialmente nas mídias sociais, pode ser um bom caminho. Então, você fazer um post, olha, se a gente fizer esse protocolo, se a gente fizer esse plano de acompanhamento, se a gente fizer essa cirurgia, isso pode reduzir em até 70% os seus gastos de saúde nos próximos anos. Pode ser uma coisa interessante de você começar a abordar e mostrar para os pacientes que você agir de forma precoce também é uma economia. Uma outra coisa que pode começar a aparecer são aqueles cartões de saúde que dão descontos, né? Você começar a pensar em parcerias estratégicas, especialmente para aqueles colegas que têm ou clínicas populares ou mesmo
clínicas que são oftalmológicas, que são otorrinolaringologia, especialmente aqueles que atuam no interior, você se associar a esses planos pode ser interessante para que você tenha um caminho de leads melhor. Então você vai ter uma captação gratuita de leads, você vai dar um desconto, só que esse desconto muito provavelmente vai ser menor do que o seu CAC para aquele paciente em outros canais. Pode ser estratégico e é uma coisa para você avaliar também. Então as estratégias práticas que eu quero passar para você, depois que a gente viu quais são os caminhos, né? Podem ser reavaliar as formas de pagamento e os caminhos de pagamento que você tem no seu negócio, extrapolando e buscando para outras soluções que podem facilitar para o seu paciente a compra. A segunda coisa é a gente atuar nas redes sociais com mais educação, explicando para o paciente como cuidar da saúde dele hoje pode evitar gastos futuros, como cuidar da saúde dele hoje pode aumentar a produtividade dele, o labor. Então, já que é um tema que está mais em voga, você pode abordar isso com maior frequência nas mídias sociais. A terceira coisa é você fazer uma reavaliação do seu fluxo de caixa, uma reavaliação da sua DRE e você atuar de forma estratégica enxugando despesas, não custos, despesas, para que você saiba onde você vai colocar o seu capital, para que você não tenha uma perda de receita, mas o que é que você está gastando hoje que poderia não ser gasto dentro desse contexto? E claro, trazer uma ajuda especializada para te ajudar nessa avaliação, porque às vezes você vai cortar, eu vou te dar um exemplo, recentemente a gente teve um colega que cortou marketing. Ok, cortar marketing é uma diminuição de despesa? Sim. Mas se essa despesa trazia receita para ele de pacientes novos, se eu tinha 2, 3 mil reais de gasto, se eu tinha 15, 20 mil reais de receita, uma vez que eu corto esses 2, 3 mil reais, eu perco 20 mil de receita. Não é uma decisão inteligente, considerando, claro, que o seu marketing está te dando um resultado positivo. Tá? Esse é o pressuposto. Se você está tendo custo com marketing e isso não está te trazendo receita nenhuma, ou você reavalia trocar o marketing, ou mesmo você tira essa iniciativa do seu negócio. Mas se você tem algo que te traz receitas e você tem uma parceria com alguém que você paga para fazer uma prospecção de pacientes, você cortar essa pessoa agora pode, na verdade, ser um caminho para uma espiral negativo, onde você saiu de um ponto de receita e você começa a cada vez mais perder receita. Então, se você for fazer esse estudo, se você não tem essa competência, busque ajuda especializada. Se você quiser, claro, nós temos a nossa mentoria B2 Beguinhos, onde você pode aprender um pouco mais sobre gestão, ou mesmo contratar uma assessoria, uma consultoria para te ajudar nessa decisão. Uma quinta coisa pode ser uma negociação mais inteligente com seus fornecedores. Provavelmente a venda de equipamentos vai cair, a venda de materiais vai cair. E se você já tem dinheiro guardado, se você já tem um capital separado para isso, você pode negociar de forma mais agressiva com seus fornecedores. Então você pode pedir desconto, você pode ver formas de pagamentos mais alongadas e pode ser estratégico você começar a atuar em cima disso já, para que você entenda qual é a flexibilidade que o mercado vai ter para negociações. Então, para a gente concluir esse papo, o que eu quero te falar? Esse aumento de Selic, que é um aumento pequeno, não é um aumento estratosférico, a gente não saiu de 2% para 5%, a gente saiu de 14,75% para 15%. É um aumento marginal. Mas isso mostra que aqueles consultórios que são frágeis, que não estão preparados, que não têm uma gestão profissional, eles vão sofrer mais. E isso pode ser o ponto para que muitos colegas quebrem. Então é importante que você se capacite, que você entenda como o mercado funciona, que você não mais tolere a sua ineficiência na gestão do seu negócio. E dentro disso você consiga prosperar ou mesmo não sofrer tanto dentro de um cenário tão adverso de economia. E claro, se precisar de ajuda, pode contar conosco. Aqui embaixo tem um link para que você entre em contato com a minha equipe e a gente conversa se existe algo que pode ser feito, se o negócio ele é elegível para um programa de acompanhamento, para que a gente consiga te ajudar também dentro desse cenário de economia adverso. Tá? Então foi um grande prazer. Se você achou que esse vídeo te trouxe novas ideias, novos insights, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com um colega que pode se beneficiar de um conhecimento como esse que a gente sempre oferece de forma gratuita aqui no nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.